Olá, meus queridos alunos da FAMIP, do segundo período e os demais interessados que possam estar estudando pelo YouTube. Vamos fazer hoje a nossa revisão de Introdução ao Estudo do Direito. É um compilado de tudo que a gente estudou ao longo do semestre. Juntei todos os slides de todas as aulas, dá mais ou menos uns 150, e resumi e tirei os mais importantes, reduzi para caber nesses 71 slides. Então, vamos passar passo a passo, e eu peço que as perguntas a gente faça só no final, tá bom? E vai anotando, se conseguir ir anotando, sabe? Mas aí a gente vai resolver o nosso trabalho depois desse vídeo, tá? A gente começou o semestre estudando conceitos importantes para vocês levarem ao longo da própria faculdade. E a gente começou falando da diferença entre o princípio e norma. Dois termos muito comuns de se ouvir na nossa área, e é importante que vocês saibam. A norma jurídica, ela é uma prescrição objetiva. Ela direciona condutas, comportamentos de um sujeito para o outro. O princípio jurídico, por sua vez, ele é mais genérico, mais abstrato. Ele serve como um fundamento para as normas, que são mais objetivas, são mais direcionadas, são mais específicas a alguém. O princípio pode ser positivado ou não. Funções dos princípios no direito. Função informadora. Ela inspira o legislador. Quando o legislador está elaborando as normas lá em Brasília, eles pensam nos princípios. Tanto que os técnicos têm que ser formados em direito. Função orientadora e interpretativa. Serve como um guia para a interpretação e aplicação do direito. O juiz não sabe como resolver um caso, não acha uma norma ou acha várias, e ele vai interpretar através dos princípios. Função normativa, supletiva e integrativa, atua como suplemento de lacunas. Função construtora, modela e constrói, consolida toda a lógica do sistema jurídico. E aqui, para facilitar a visualização, uma tabela com a diferenciação entre os princípios e regras. Princípios têm um grau elevado de abstração, as regras um grau menor. Positivação, os princípios nem sempre, as regras são sempre positivadas, estão escritas em algum lugar. Aplicabilidade, os princípios são para diversos casos indeterminadamente, enquanto as regras são para situações específicas. Função, princípios norteiam, limitam, regra, regulam diretamente a conduta. A consequência da violação dos princípios é que há um rompimento com todo o sistema jurídico, enquanto com a regra viola apenas um direito específico de alguém. Origem pode ser de ordem ética ou social, enquanto as regras são derivadas dos processos legislativos. Nesse slide aqui eu chamo a atenção para a curiosidade de que a própria Constituição da República ela emprega os termos errados. Ela, onde deveria chamar de fundamento, chama de princípio. Onde deveria ser princípio, chama de diretrizes. E a gente viu que são coisas diferentes. Princípio é uma coisa, norma é outra, diretrizes são outras, mais simplificadas, mais diretas ainda. Então, a própria Constituição trata de forma ambígua. Ainda nessa linha de conceitos importantes para que vocês possam seguir aí na carreira jurídica. O que são os códigos, o que são as consolidações, o que são as compilações, os tratados e as convenções. Os códigos são um conjunto de normas que regulam um ramo específico do direito, como civil e penal. É uma sistematização completa. O código ele é criado porque aquele campo do direito já criou uma robustez e precisa de uma regulamentação bem ampla. Não pode ficar com um monte de lei esparsa. Precisa não só consolidar, mas também, mais do que isso, organizar em um código.
Geralmente lá o código traz os princípios, o código traz as regras e o código traz o processo, como que o processo vai tramitar, é bem completo. Já as consolidações, como eu até adiantei, reúnem essas leis esparsas que existem. E não é um código, mas é uma forma de orientar a sociedade e os operadores do direito de que aquele tema possui aquele arcabouço jurídico ao seu redor. Então, facilita o acesso às normas vigentes. Isso são as consolidações. Compilações são semelhantes às consolidações, mas podem incluir normas já revogadas de interesse público. Então, por isso, também tem um caráter informativo, podendo incluir inclusive anotações e comentários de doutrinadores, notícias e tal, compilações. Já tratados e as convenções internacionais são os acordos celebrados entre os estados ou organizações internacionais no âmbito do direito internacional, podendo abranger direitos humanos, meio ambiente, comércio, segurança e cooperação jurídica. Geralmente a ratificação é feita pelo Tribunal Superior daquele país para poder ter força de lei dentro daquela região. Subsunção e ponderação. Chamo atenção para esse nome, porque é muito do exercício do advogado, do promotor, do defensor, fazer a subsunção do caso à norma. Você, sempre que alguém da tua família te procura e vai te contar um caso, você automaticamente, a partir de agora, vai ouvir o caso procurando alguma legislação que trata daquilo. Porque se houver uma legislação que trata exatamente daquilo, você vai fazer simplesmente uma subsunção do caso à norma, que é o jeito mais fácil de aplicar o direito. Não deixa nem dúvidas. É ótimo. Ambos os métodos são utilizados para advogados e operadores, tanto a subsunção, que é isso que eu falei, como a ponderação. Aqui está a explicação da subsunção, que eu já falei, e um exemplo. Se uma pessoa mata a outra, aplica-se o artigo 121 do Código Penal, que prevê matar alguém é crime e vai preso. Ou você comprou um produto no supermercado, quando abriu para comer, o molho de tomate estava estragado. Qual é a regra aí? A regra do Código do Consumidor todo consumidor tem o direito de comprar o produto com qualidade de uso. Está lá na regra. Você comprou um produto que não está com qualidade de uso. Qual é a subsunção? Aplica-se a quem te vendeu as punições do Código de Defesa do Consumidor. Troca, indenização, se comeu e passou mal, outra consequência mais grave. E aquela regra importante do silogismo, importante para a redação jurídica de vocês, que é aquela estrutura lógica de você começar pela premissa maior, passar pela premissa menor para chegar numa conclusão. Então, quando você estiver redigindo qualquer documento, faça isso que facilita. Você fala, segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo tal, que diz que quem fabrica, quem vende, deve fornecer o produto em estado de qualidade, não sei o quê, sob pena de... Ponto. Premissa menor. No presente caso, no caso em concreto, o consumidor comprou um molho de tomate no dia tal, conforme anexo comprovado, e passou mal, conforme atestado médico. Ponto. Conclusão. Diante do exposto, requer que se aplique o Código de Defesa do Consumidor. 2. Que o vendedor indenize tal. 3. Que o vendedor dê outro produto. Ponto. Silogismo. É importante vocês terem essa noção de desenvolvimento de raciocínio.
Mas o silogismo, a subsunção, ela tem limitações. Ela não consegue resolver todos os conflitos que surgem na sociedade, que chegam até o judiciário, porque há conflitos de normas. Às vezes um caso, você não vai saber se aplica, qual norma que se aplica. Exatamente, pode ter mais de uma. Esse caso que eu contei, a gente classificou como um direito do consumidor. Mas o réu pode vir e falar assim, olha, eu vendi esse produto para ele, realmente, mas ele não consumiu, ele vende na barraquinha de cachorro quente, então ele vendeu aquilo e outra pessoa passou mal. Ele não é consumidor, ele é fornecedor também, então a minha relação com ele se aplica o Código Civil, não o Código de Defesa do Consumidor. Então você muda aí, e aí você já gera esse problema de interpretação. A ponderação de princípios, nós falamos, inclusive, para a nossa primeira prova, para o nosso primeiro bloco da nossa disciplina, né, com outros temas que nós estudamos, e nós falamos muito, porque é um tema relevante, da necessidade, da possibilidade dos magistrados se socorrerem à ponderação de princípios para resolver um caso concreto, um caso difícil, né? Um caso envolvendo, por exemplo, criança, mãe, pai, que envolve vários problemas de guarda, alimentação, saúde, às vezes tem os avós, né? Os juízes precisam analisar aí, a adequação à necessidade e a proporcionalidade da solução que ele vai dar. E aqui mais um quadro comparativo, diferenciando a subsunção, que é a mero encaixe do caso à norma, e a ponderação, que é quando o caso não se encaixa exatamente em nenhuma norma e o intérprete vai precisar fazer. O intérprete, no caso, e também os advogados, né, vão precisar, promotores, quem entra com a ação, vai precisar se socorrer a mais de um princípio, a mais de uma regra, para resolver o conflito. Exemplo, aplicação do tipo penal. É muito comum, é mais comum a subsunção, porque o penal tem que ser claro a lei. A conduta tem que ser muito clara para você sofrer uma prisão, para você sofrer uma condenação. Então, é uma seara jurídica que a subsunção ela é mais comum. Ela precisa, é mais simples essa aplicação da norma. Já com relação à ponderação, exemplo bem dado aqui é em relação à privacidade e liberdade de expressão. Né? De um lado, milhares de casos aí na internet que tem um jornal querendo divulgar e a outra parte não quer que divulgue porque isso ofende a família, ofende a sua intimidade, blá, blá, blá. E aí como que resolve? Né? Como que resolve? Resolve através da ponderação de princípios. Através da técnica que a gente falou ali, da adequação, da necessidade. Aqui foi um slide que eu coloquei como uma dica de estudo, de pesquisa, para vocês sempre consultarem a tabela unificada do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que classifica e categoriza todos os tipos de área do direito, de possibilidade de ações judiciais. Então, toda vez, quando vocês se formarem e entrarem com as ações, vocês vão ter que classificar a ação do seu cliente. É uma indenização da área médica, é uma previdência, pedindo auxílio-doença, é trabalhista. Dentro da trabalhista, o que você está pedindo dentro da área trabalhista? Qual é o rito processual? Então, é importante vocês já terem familiaridade com essa tabela de divisão do direito em ramos. Vamos agora mudar de tema e tratar da hermenêutica e interpretação jurídica. Principalmente falar da diferença entre hermenêutica e interpretação e falar da escola clássica da exegese.
A hermenêutica é o ramo da filosofia e da teoria geral do direito que se ocupa do estudo dos princípios e técnicas de interpretação das normas jurídicas. Seu objetivo é fornecer critérios que orientem o intérprete, né, os juízes, os operadores, os advogados, todo mundo que lida com o direito tem que saber quais são os critérios para conseguir compreender, aplicar e fundamentar, justificar o uso das normas do ordenamento jurídico. A hermenêutica jurídica é uma teoria ou ciência da interpretação do direito. Ela baliza os modos de interpretar, buscando dar sentido e alcance. Já a hermenêutica é a reflexão teórica. A interpretação é aplicada aos métodos reflexivamente sistematizados. Então, visto que a hermenêutica jurídica é a ciência que estuda a interpretação e aplicação das normas jurídicas, vamos olhar um contexto histórico dessa história de hermenêutica que surgiu com força, que foi muito mais estudada na época da Revolução Francesa, lá por volta de 1800, quando surgiu a chamada escola da exegese, né, principalmente com a promulgação do Código Napoleônico, que valorizava muito a lei escrita, né, ou seja, a sociedade elegia um legislativo que criaria a lei e o juiz poderia tão somente aplicá-la sem muito espaço para interpretações, né? Era um momento histórico, né, da valorização da lei escrita. Então, a hermenêutica nessa época era dessa forma, a hermenêutica jurídica, né? Era muito pouco espaço para o magistrado criar, né? mais interpretar como estava escrita a lei criada pelo legislativo. Nesse período histórico, né, da escola da exegese, dava-se uma valorização muito grande à escrita, né? A escrita era o centro do sistema jurídico e o papel do jurista era descobrir o sentido da lei. A sociedade acreditava que a regra escrita seria mais fácil de ser cumprida, seria uma segurança maior para a sociedade, né, que houvessem leis escritas e elaboradas por representantes do povo. Havia nessa época também um culto ao legislador. O legislador era visto como um ser dotado de uma racionalidade perfeita. Até hoje a gente vê uns políticos falando, não, a gente fez essa lei, tem que ser cumprida. Como se quem fizesse a lei fosse a pessoa mais perfeita e não tivesse problema na lei, não tivesse que ser, às vezes, revista. Sabe? Ainda que o processo legislativo seja muito bem feito, passe por várias etapas, vários gabinetes, várias comissões, pode ter problema. Então, na época, era esse culto ao legislador. Uma rejeição à criação judicial do direito, o juiz não podia criar o direito, e uso de métodos restritos, principalmente o gramatical e lógico. Então, o juiz tinha que interpretar gramaticalmente o que estava ali, ou logicamente com o que estava ali na lei toda. Então, em que pese a existência de vários pontos negativos, também merecem ser citados os pontos positivos, que foi na contribuição com relação à segurança jurídica, né, uma lei escrita, uma lei que todos conhecem, né, dá uma maior segurança jurídica, né, um império da lei acaba limitando o arbítrio do judiciário, né, os juízes estão mais presos ao texto da lei, e aí não vão ter uma margem para sua interpretação e sua posição, podendo ser, às vezes, arbitrária. E também a outra crítica é que ele ignorou, né, a escola da exegese ignorou o contexto social, político, histórico. As leis eram redigidas, né, com uma visão muito formalista, uma visão muito impositiva de um direito pensado, e não um direito que surge da realidade dos fatos. Com o passar dos tempos, né, foi surgindo um movimento de repensar essa hermenêutica clássica, né, da lei escrita, porque ela começou a não resolver muitos problemas de lacuna na legislação, problemas de ambiguidades,
problemas de antinomias, né? Uma lei é contra outra lei, e aí nem sempre a lei expressava toda a realidade, sendo necessário que juízes valorassem casos e princípios e contextos. Então o julgador foi passando a ser visto como um coparticipante na construção do direito. E é isso que vamos ver na próxima aula, no próximo slide. Já encerrando esse tema e entrando no que vai ser da nossa próxima aula, nos próximos slides, é esse momento da hermenêutica moderna, né, com a compreensão de que a interpretação é uma atividade complexa não é mecânica, exige raciocínio, experiência, envolvimento do magistrado. Há atualmente uma rejeição ao positivismo puro, né, a linguagem é importante, a cultura, a história, valores, e com tudo isso a valorização do intérprete. Seguindo a linha histórica, a nossa aula agora passa a tratar da interpretação constitucional e o ativismo judicial. Vamos destrinchar esses seguintes temas. Como a gente vinha tratando no final da última aula, né, o declínio de formas rígidas do positivismo jurídico, lá da escola da exegese, teve que se adaptar devido à crescente judicialização de temas políticos e sociais. A sociedade foi se tornando mais complexa e aí a interpretação das normas precisou ser modificada para dar aplicação, da efetividade às normas jurídicas e, no final das contas, se fazer justiça. E esse movimento atual se dá através de uma interpretação constitucional e o fenômeno denominado neoconstitucionalismo, que vamos passar a ver. E o que é a interpretação constitucional? Nada mais é do que identificar a vontade da Constituição, o seu sentido, a fim de aplicá-lo a todo o ordenamento jurídico, a todas as outras legislações e legislação infraconstitucional. Até porque a Constituição brasileira de 88 ela é uma Constituição com normas muitas vezes abertas, principiológicas, que dependem de um contexto valorativo do caso concreto. Então, passamos a elencar de forma mais clara as características especiais da interpretação constitucional. Supremacia da Constituição. A norma máxima no país é a Constituição e isso deve ser preservado por todo mundo, todos os magistrados, todos os julgadores, essa sua força normativa. Normatividade dos princípios. Os princípios constitucionais são normas que demandam aplicação prática, não apenas teórica. Indeterminação e abertura dos textos constitucionais. Foi como a gente falou agora há pouco, muitas disposições são amplas, são abertas, permitindo interpretação no caso concreto. Conexão com valores fundamentais. A interpretação constitucional deve sempre realizar valores, tentar promover e realizar valores como a dignidade da pessoa humana, a justiça, a liberdade, a igualdade e por aí vai. Então, num momento histórico pós-escola positivista que nós já estudamos, foi começando a desenvolver-se um pensamento, uma corrente jurídica, especialmente a partir da metade do século XX, pós-guerra, naquele período, no sentido de que o direito não pode ser reduzido a normas apenas a normas escritas, deve envolver proteção ativa de direitos fundamentais e de valores constitucionais. Tudo isso que a gente já estava falando nos últimos slides. O marco inicial, para muitos autores, é a promulgação da Constituição Alemã de 1949. Outros aspectos desse período histórico, né, do constitucionalismo, e um pouco mais agora, mais recentemente, do neoconstitucionalismo, né? É a ideia da força da Constituição, como a gente já falou, centralidade dos direitos fundamentais, né? O objetivo primário do ordenamento é a dignidade da pessoa humana e a efetivação dos direitos fundamentais individuais.
Os princípios são normas jurídicas, devem ser aplicados, não são meras diretrizes. E a judicialização da política, né? Muitas vezes o judiciário agora tem sido chamado para concretizar direitos políticos, que eram antes considerados em outras searas. E nessa esteira do neoconstitucionalismo e da interpretação constitucional, o juiz deixa de ser um mero aplicador mecânico e torna-se um intérprete ativo da Constituição. E essa interpretação deve ser realizada a fim de se dar máxima eficácia aos direitos fundamentais. O processo interpretativo exige a utilização da ponderação e da proporcionalidade, né? Princípios que já tratamos aqui para a nossa primeira nota, primeira avaliação. E por último, nesta aula, nós tratamos do ativismo judicial, um tema complexo que envolve uma postura mais ativa do poder judiciário em searas que anteriormente eram do poder legislativo, mas que por sua inação, né, por sua omissão, o judiciário acaba tendo que dar resposta à sociedade através de casos concretos que lhes são submetidos. Essa atuação pode se manifestar de diversas formas, como dar uma interpretação expansiva à Constituição, ou criar novas normas, né, onde houver lacunas, ou até mesmo rever decisões do Executivo e do Legislativo para fazer valer os valores constitucionais. Aqui uma lista dos argumentos favoráveis ao ativismo e os argumentos contrários ao ativismo. Todos têm razão e todos merecem ser debatidos e verificados no caso concreto. Aqui nesse slide, alguns casos notórios de ativismo judicial no Brasil, muito importante. E um tema extra aqui, que eu nem vou perguntar na prova, mas essa questão do neoliberalismo com o neoconstitucionalismo, né? Eu fiz um paralelo desse movimento neoliberal que buscou reduzir o tamanho do Estado, para possibilitar uma economia mais ampla, mais aberta pelo mundo todo, movimentação de economia. E aí, em paralelo, um movimento em paralelo com esse constitucionalismo também, tentando, por outro lado, né, garantir os direitos individuais e os direitos coletivos. Repito, essa parte aqui da aula não precisa ficar preocupado para a prova, essa parte do neoliberalismo. E aqui eu conto um pedaço dessa história, né, do Consenso de Washington, que buscou padronizar processos judiciais, tornando mais previsíveis e possibilitando, assim, a expansão da economia dos países, devido a uma maior segurança jurídica que um judiciário mais bem estabelecido proporciona. Aqui eu tracei alguns pontos de convergência, né, desse período, essa questão do neoliberalismo e o neoconstitucionalismo. Ambos dependem do judiciário forte, né? Aqui não é mais a era das leis, agora é a era do judiciário, né? Um judiciário protagonista que, ao mesmo tempo, garanta previsibilidade e segurança jurídica para o mercado e, por outro lado, direitos fundamentais e proteção de minorias. E esse slide aqui apenas reforça, né, esses sentidos aí opostos, né, de um lado o liberalismo, que é menor custo, a preocupação é a eficiência e celeridade, direitos sociais passam ao largo, né, às vezes são até obstáculos econômicos, enquanto o neoconstitucionalismo, a preocupação é a proteção dos direitos fundamentais, já falei várias vezes, e sem dúvida isso acaba com o aumento dos custos para o Estado, né, uma maior intervenção estatal na política pública. Métodos de interpretação jurídica. Vamos passar brevemente pelos principais métodos listados pela doutrina. Esses métodos interpretativos, eles são criados pela doutrina, né? Não tem um código, não tem uma lei dizendo que eles existem, mas dos julgados, da leitura dos julgados da justiça, dos livros, você consegue ver que tem muito sentido e eles são fundamentais para a aplicação das leis.
A hermenêutica jurídica é o campo do saber que estuda e sistematiza os métodos e técnicas de interpretação, né? Como compreender e como aplicar o direito. São os métodos são de interpretação são as ferramentas teóricas que auxiliam o magistrado, os intérpretes, na busca pelo significado da lei. Então, vocês que vão advogar e futuros juízes e desembargadores precisam conhecer esses métodos de interpretação a partir de agora. Aqui a gente faz uma pequena introdução sobre 3 categorias principais, mas o que ressalvo aqui é que, na prática, quando um magistrado vai tomar uma decisão, ele faz uma interpretação não somente de uma forma, com um método, ele usa vários métodos de interpretação para chegar naquela conclusão. E aí é uma decisão, digamos assim, mais amarrada, mais bem feita, porque abrangeu todas as interpretações possíveis daquele caso. Então vamos à primeira, interpretação gramatical ou literal. Essa é a mais simples, mais fácil de se fazer, é o ponto de partida de qualquer técnica interpretativa. A gente lê e tenta entender o que está escrito, gramaticalmente do português. Matar alguém é uma interpretação simples de se dar, né? Bom, quem matou tá lá, não tem a dúvida. Agora, aquele que colocar produto no mercado e cause dano a alguém, qual o tipo de dano que foi causado? Já dá uma margem interpretativa maior. Segunda técnica de interpretação é a interpretação lógica. Utiliza os princípios da lógica formal, como o da identidade e o da não contradição. Exemplo, uma norma diz: é vedada a contratação de parentes até o 3º grau. Pela lógica, se alguém é parente de 4º grau, a regra se aplica, pois a norma define os limites expressamente. Assim, a lei fala que até o 4º grau. Então, se for primo, tio, tia, está incluso aí, não precisa a lei falar. Interpretação sistemática, o nome já diz, é você interpretar a norma dentro do sistema jurídico global, respeitando sua coerência, a unidade do sistema e a hierarquia do sistema jurídico. Busca o sentido da norma a partir da relação com outras normas, princípios e com o ordenamento como um todo. No exemplo aqui da interpretação sistemática, eu trouxe um caso ambiental, de poluição do rio com água quente, num caso específico, de poluição com água quente. E o magistrado, para verificar se água quente gera poluição, e aí a aplicação da norma ambiental, ele pode se socorrer à legislação, às vezes estaduais, legislação estrangeiras, para descobrir e para fundamentar se derramar água quente no rio gera poluição ou não. Interpretação histórica. Busca-se reconstruir o contexto histórico normativo da norma. Por que a norma foi criada, quais eram os problemas que ela visava resolver, qual era a intenção dela quando foi criada. Exemplo da interpretação histórica é a Lei de Imprensa de 1967, editada durante a ditadura, que previa censura a conteúdo jornalístico. Ela ficou valendo até quando o Supremo levou em conta o contexto histórico autoritário daquela época, motivo pelo qual a declarou incompatível com a Constituição de 88. Interpretação sociológica, focada no contexto social, valores coletivos e os interesses em jogo, de modo que o direito deve se adequar à realidade social contemporânea. O magistrado
na aplicação de uma norma, na tomada de decisão, ele precisa interpretar o contexto social atual que aquela decisão dele vai impactar, né, e qual era o objetivo da norma também. Uma interpretação evolutiva, trouxe como exemplo aqui o conceito de hotel, conceito de casa, agora tem o Airbnb. Então, assim, a lei não precisa mudar para incluir o Airbnb. Você transforma um nome que já existia, sei lá, parte hotel, e você interpreta o Airbnb como aquela categoria ou como uma outra categoria. Até isso é polêmico, onde que se enquadra essas locações de curtíssima temporada, se é na lei de locação ou não. Mas não vem o caso aqui. Mas a ideia é essa. Ao longo do tempo, aquele nome, aquela colocação pode mudar e isso ser interpretado dessa forma agora, sem mudar a lei. E a interpretação teleológica, essa sim tem que saber para uma prova, porque ela é muito utilizada no dia a dia. É quando o magistrado fala, né, que o magistrado, o intérprete, ele tenta imaginar qual foi o propósito, qual foi, né, o objetivo que o legislador criou aquela lei. Era para melhorar a educação? Então, beleza. Então, vamos fazer alguma solução aqui que melhore o resultado dessa lei. Esse exemplo aqui foi bom, né, da Lei Maria da Penha. A lei não fala em agressão por meio virtual, né, a violência doméstica por meio virtual. E aí, por uma interpretação teleológica, até na área criminal, você pode condenar por uma interpretação no sentido de que a Lei Maria da Penha ela é para proteger mulheres. Só porque está online, no telefone, não vai se considerar que está no âmbito doméstico e é uma violência familiar, né? Então, é nesse sentido aí. Então, interpretação teleológica, tá? É muito interessante saber explicar aí sobre ela. Interpretação axiológica, fundamentada em valores gerais, fundamentais. Todo mundo sabe, justiça, equidade, dignidade. O juiz vai avaliar o conteúdo da norma a partir desses princípios éticos. Liberdade de expressão versus intimidade. São difíceis decisões. E agora, dando sequência na nossa matéria, vamos tratar de outro tema que vimos em uma outra aula, que foi o raciocínio jurídico e a lógica jurídica. Vamos tratar do conceito, da natureza jurídica e das etapas do raciocínio. Isso é muito importante. O raciocínio jurídico, ele nada mais é do que o processo mental que nós fazemos para interpretar as normas, analisar os fatos e identificar as questões relevantes, né? Todo operador do direito, todo juiz, advogado, quando o cliente chega para contar o caso, é esse raciocínio que tem que acontecer. É uma forma de pensar para argumentar e para também chegar depois a decidir sobre um caso, né? Não se trata apenas de memorizar, mas sim aplicar o direito ao caso de forma lógica e coerente. Nessa caixa de ferramentas intelectuais, que é o raciocínio jurídico, existem habilidades e métodos. O raciocínio jurídico é mais do que um simples exercício de lógica formal. Ele envolve também valorações de princípios, né, de contexto social e cultural, né, ponderações morais que vão capacitar o julgador para dar a melhor decisão sobre aquele caso específico. Seguindo no entendimento do que é o raciocínio jurídico, vamos entender a sua natureza, que se divide em pelo menos 4 planos. O plano da lógica formal, ou seja, nosso raciocínio parte de premissas
lógicas, estruturas que estão presentes na sociedade que todos os seres humanos compartilham desses mesmos significados. Por exemplo, quando chove, né, o asfalto fica mais molhado, mais propício a acidente. Quem bate na traseira provavelmente foi o causador do acidente. Então, são regras lógicas que todos compartilham. No segundo plano, nós pensamos e olhamos para o ordenamento. Quais são as normas jurídicas que existem para tratar desse caso? Num terceiro plano, analisamos esses textos jurídicos e o interpretamos, né, conforme aqueles métodos que nós vimos agora há pouco. E, por fim, fazemos aí uma valoração justa de todos esses aspectos, considerando, né, os valores constitucionais pós-positivistas. Analisando de uma outra forma, podemos dizer que o raciocínio jurídico tem essas seguintes etapas aqui, então. Né? Identifica-se o problema, qual é o conflito, né? O cliente chega no seu escritório e você vai perguntar o que aconteceu. Letra B, levantamento dos fatos relevantes. Você vai separar o que ele contou que é relevante juridicamente e o que não é. Por exemplo, um divórcio. Não nos interessa juridicamente o motivo do divórcio, o que deu a briga. Nos interessa os bens, a guarda, etc. Letra C, seleção e interpretação das normas aplicáveis. Quais as normas e princípios se relacionam ao caso? Nós vamos ver nesse exemplo, vamos procurar lá no direito de família, na parte lá de divórcio, como que é feito, e seguir os critérios. Letra D, aplicação da norma ao caso concreto. Né? Já que tem essa legislação e o caso é o caso que subsume a norma, então essa deve ser a aplicação do caso. E conclusão é a decisão, é o pedido, é o que você quer ao entrar no judiciário, ao mandar uma proposta de um acordo, né? É o que você quer, é a conclusão lógica do que você já tratou, né, dos fatos e do direito acima. Retórica e argumentação jurídica. Todos nós, vocês, quando saem da faculdade, vão sair todo mundo achando que vocês são bons oradores. Que só porque se formaram em direito, vocês falam bem, vocês convencem bem, vocês conseguem o que vocês querem. Só que não é bem assim. Vocês precisam assistir os próximos slides e se preparar a partir de hoje, sempre entendendo essa aí. Tem gente que chama de arte da retórica. Retórica é a arte de falar em público de forma eloquente e persuasiva. Seu objetivo é comunicar uma mensagem clara, eficaz, cativante, informar, entreter, convencer a audiência. Suas raízes remontam à Grécia Antiga, Aristóteles, Platão, Sócrates e seus amigos. Para ser um bom orador, para ser persuasivo no que você fala, no que você faz, onde você quer chegar, você precisa conhecer que tudo parte de 3 questões. Da argumentação lógica, que é a construção do raciocínio bem fundamentado, passa aí por você conhecer o assunto, dominar bem o tema. Em segundo plano, você conseguir, na sua voz, na sua fala, um apelo emocional, ter um apelo emocional, despertar sentimentos, que os gregos chamavam de patos, e você passar credibilidade na sua fala, transmitir confiança e autoridade para a sua audiência. Para o atingimento dessa finalidade de persuadir o seu público, você precisa usar, em primeiro lugar, uma linguagem adequada. Escolha do vocábulo, ou usar figuras de linguagem, usar o tom apropriado, evitar o uso de gírias. Por outro lado, você precisa reconhecer e saber dominar as técnicas de
modulação vocal, postura corporal, gestos, contato visual, pois tudo isso reforça a mensagem que você quer passar para o seu público. Persuasão na oratória é você mover o público de um estado inicial para um estado desejado. Eu aqui pretendo que vocês chegaram aqui hoje sem saber direito sobre esses temas e vão sair daqui hoje se sentindo mais preparados para ir para a carreira jurídica de vocês. Até porque hoje também é a nossa última aula, é a última oportunidade que eu tenho de passar informação para vocês, né? Não sei, no semestre que vem também teremos contato. Retórica clássica. Lá na antiguidade, os discursos eles eram mais pensados para questões políticas, para as questões judiciais e para as questões cerimoniais. Não sei se alguém aqui tem interesse em ser cerimonialista, mas para ser precisa estudar, precisa dominar as técnicas para esse tipo específico de oratória, que é diferente da oratória jurídica, que é a que a gente vai estudar. Como o nosso estudo é focado na oratória jurídica, vocês precisam saber que ela é uma ramificação da oratória clássica, focada no contexto judiciário. Embora utilize princípios gerais da oratória, possui particularidades, tais como ela é usada para defender alguém, para acusar, para sustentar alguma tese, para convencer jurados, para convencer juízes. A linguagem ela é muito mais técnica, formal, às vezes até incompreensível para o leigo. Não tem problema. Dentro de uma sala de audiência, você pode usar o juridiquês à vontade. Ali é local para isso. Mas, se você está com o seu cliente, não custa nada você tentar falar de uma forma mais simples para que ele também possa entender o que está acontecendo ali. Na minoria dos casos, eles entendem, porque a maioria dos advogados parece que quer fazer até o contrário. Quer falar de um jeito que eles não entendam para poder cobrar mais caro, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E o contexto é dentro de salas de audiência, de sustentação oral, com prazo, com todo um controle da sua fala na nossa oratória. Fundamentação da oratória jurídica. Necessariamente, toda vez que vocês forem falar, né, para defender o cliente, ou até falar com o cliente, vocês precisam ter embasamento legal. É o que vocês estão falando, a não ser que vocês sejam um 7-1, né, que sejam um estelionatário, vocês têm que falar coerente com o que vocês aprenderam, que vocês estudaram, e somente com o que vocês sabem, né? Vocês só podem pisar, né, onde alcance. Então, é nesse sentido. Também, doutrina e jurisprudência. Vocês precisam saber como está aquela situação na justiça, como a doutrina pensa daquilo para poder embasar melhor a sua fala. Agora passamos a tratar da distinção entre a comunicação e a expressão. A comunicação é um processo amplo, bidimensional de troca de informações, ideias, sentimentos, que envolve um emissor, um receptor, através de uma mensagem, de um canal e de um feedback. A comunicação pode ser verbal, na forma oral ou escrita, ou não verbal, através de gestos e expressões faciais, posturais. Seu objetivo é entendimento mútuo. Interessante que vocês saibam que no âmbito do direito admite-se a celebração de atos jurídicos, até mesmo tácitos, como por exemplo, gestuais ou tácitos, né? Como por exemplo, você estender o braço para embarcar num ônibus, celebrar um contrato de transporte, ou você se silenciar quando recebe uma doação, também é um ato jurídico que causa consequências. A expressão, por sua vez, é também um ato de manifestar, expressar sentimentos ou ideias, mas de uma forma mais unilateral.
né, sem que haja um receptor ou uma preocupação com o entendimento do outro. Por exemplo, uma pessoa pode se expressar batendo com raiva numa mesa, sem necessariamente comunicar com alguém, apenas exteriorizando o seu sentimento. Na oratória, a expressão é um componente da comunicação, que expressa as ideias para que sejam comunicadas e compreendidas. Agora, passamos a tratar da distinção entre falar bem e convencer. Falar bem está relacionado à fluência, clareza, correção e uma boa dicção. Uma pessoa que fala bem geralmente tem um bom vocabulário, rico em estruturas, com frases bem estruturadas, de forma lógica. A pessoa modula sua voz e evita vícios de linguagem. Portanto, é a capacidade de transmitir de forma compreensível e agradável. Porém, falar bem não garante por si só o sucesso da comunicação, no sentido da persuasão. Convencer vai muito além de falar bem, porque significa que você convencer, levar o ouvinte a aceitar a sua ideia, a adotar a sua crença, envolve não apenas a capacidade de transmissão clara da mensagem, mas também de influenciar a mente da outra pessoa, né? Por vezes emocionar o público para que ele adote a sua perspectiva. Para convencer, como a gente já disse, o orador precisa ser claro, coerente, ter credibilidade. Isso tudo vai fazer aumentar a sua capacidade de adesão da plateia. Oratória no direito. A oratória jurídica é uma habilidade indispensável para qualquer profissional, seja o advogado, o juiz, o promotor, o professor. Diferente da oratória geral, a oratória jurídica se insere num contexto mais formal, técnico, de muito adversarial, onde a palavra é a principal ferramenta de trabalho. Então, passemos a analisar as características da oratória jurídica. E o primeiro aspecto é a clareza, que é a capacidade de tornar conceitos complexos de forma mais assimilável pelos ouvintes, pelo público-alvo. Ainda com relação à clareza, não basta não ser confuso, você precisa ser didático, você precisa ser compreendido. A clareza evita ambiguidade, maus entendidos, né? Isso passa por uma construção de frases estruturadas, o uso correto da pontuação e da lógica do desenvolvimento das ideias. Isso tudo permite que a mensagem seja absorvida sem muito esforço, garantindo que o tempo de fala seja otimizado e atinja o resultado esperado. Outro aspecto que precisa ser observado na oratória jurídica é a precisão, que é a antítese, ao contrário, né, da generalização. Ou seja, cada palavra, cada termo jurídico possui um significado bem específico, e se ele for mal utilizado, pode alterar drasticamente o sentido da tese trazida pelos advogados, pelos promotores ou por juízes. Então, esses precisam ser cirúrgicos na escolha do vocabulário, evitando termos vagos, imprecisos, o que vai poder ser explorado na prática pelo seu adversário. Então, você sendo exato, você evita uma dupla interpretação, o que é essencial para a credibilidade do orador e a solidez da argumentação. Outro aspecto a ser observado da oratória é o domínio do conteúdo. Isso é bem óbvio, né? Tudo vai dar certo a partir do momento que você sabe, né, onde você está pisando, o que você tem que falar. Isso não basta memorizar, é preciso conhecer profundamente a legislação, a doutrina, a jurisprudência. Assim, dessa forma, com o domínio do conteúdo, o orador vai conseguir antecipar objeções, né? Algo que seu adversário vai lhe impor, responder perguntas inesperadas, adaptar sua fala a algumas reações que surgem na audiência, né? E, além de tudo, é a base da confiança. Quando você sabe onde você está, tudo que pode acontecer, fica mais fácil e fluido. Aqui chamamos atenção para o uso adequado do tom de voz, né? A voz é um instrumento poderoso da oratória e precisa ser de forma correta, adequada, com modulação, né? Com alteração de volume, com alteração de velocidade e de entonação.
enfatizando os pontos importantes, transmitindo emoção ou indignação, tranquilidade, seriedade, né, mantendo assim uma atenção da audiência. Um tom monótono ou muito baixo ou muito alto pode cansar ou irritar o seu ouvinte, comprometendo a sua mensagem. Controle a sua respiração e a sua projeção vocal através das técnicas adequadas. Uma outra dica que eu deixo para você, mas que não está aqui nos slides, é como segurar o microfone. É importante segurar o microfone mais para a parte inferior do microfone, colocá-lo na linha reta na sua frente e não tampar o seu rosto. Ficar falando assim, ó. Assim deve segurar o microfone de uma forma correta e elegante. Não como o MC, ele segurar ele assim, né? Ficar assim, tampando, está incorreto. Esse slide aqui ele é mais específico para a atuação no tribunal do júri. Né? Você vai dar um tribunal do júri, quem vai julgar são pessoas do povo, são pessoas que não fizeram direito. Então, ou podem ter feito, mas a regra é que não necessariamente. Então, você pode não citar lei, não precisa citar lei. Você pode citar metáforas, analogias. Você tem que convencer aquela pessoa. Então, é uma técnica que você vai usar diferente um dia que você vai para uma audiência com um juiz. Já nas audiências com os magistrados, com o seu cliente, nos fóruns, não há espaço nenhum para floreio retórico e falar de situações ou de aspectos do processo que não sejam extremamente relevantes. O juiz tem pouco juiz para muitos processos, então ele tem que usar aquele tempo dele de forma muito eficiente. Então, os juízes só autorizam que você faça perguntas para testemunha, perguntas para outra parte, se aquelas perguntas realmente vão interferir, possam interferir no convencimento do magistrado sobre os acontecimentos. Então, evitem nas audiências, né, ficarem tentando explicar para o juiz coisas que já estão escritas no processo ou coisas que já foram ditas. Aqui em outra situação, uma situação de uma sala de aula, de um evento jurídico, de uma apresentação de TCC, uma banca de mestrado, aí já é uma outra forma de oratória. A oratória, nesse caso, tem um propósito didático e informativo. Né? Existe clareza na exposição, uma organização do raciocínio e a capacidade de engajar o público. Professores e palestrantes precisam adaptar a sua linguagem ao nível de conhecimento da plateia, utilizando os exemplos quando necessário. Adequar os exemplos, adequar o seu discurso para quem está te ouvindo. Uma coisa é falar de direito num colégio, outra coisa é você falar de direito no segundo período, outra coisa é você falar no 10º período. No 10º período, presume-se que o aluno já tem mais conhecimento, até do jargão jurídico, das palavras, e consiga entender. Já nos encaminhando para o final dessa revisão, você que chegou até aqui, aguente mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Aqui nós vamos tratar de obstáculos à boa oratória. E o primeiro obstáculo é a glossofobia, que é o medo de falar em público. Tão comum. Uma parcela grande da sociedade tem esse medo, tem tremores, tem suor, né, Roberto? Hoje você estava meio preocupado antes de gravar o vídeo. Voz trêmula, e mentalmente também você se confunde, acaba esquecendo coisas que você tinha que dizer, porque é o medo de falar em público. O que você pode fazer? Pode falar, o que você precisa fazer? Não, tomar medicação não, só vai piorar. Você precisa se preparar, respirar, ter uma visualização positiva da situação e praticar, sabe? É praticar. Eu acho que gravar vídeo no celular é bom. Você fazer a apresentação para o celular e exercitar. E um grande obstáculo à boa oratória, inclusive que os alunos aqui da faculdade costumam praticar, é querer improvisar, não se preparar.
né, a preguiça. E é impossível. Tem que se preparar, tem que fazer um roteiro, uma estrutura mínima. Foi o que hoje aqui na gravação do nosso vídeo eu vim com um roteiro mínimo mental aqui. Eu não vim sem nada. Não tem como. Somente uma pessoa já muito profissional e muito preparada consegue improvisar a todo momento. Falta do domínio da linguagem jurídica, uso incorreto dos termos, confusão dos institutos, citação incorreta de lei. Eu só consigo lembrar dessa semana na audiência do Supremo, desse caso dos militares, e um advogado representando uma associação trouxe um julgado e os ministros depois corrigiram ele, explicando que não era do jeito que ele falou. E foi muito feio, porque numa audiência dessa importância, né, o rapaz errou feio nesse quesito aqui, falta de conhecimento técnico num momento desse. Também muito comum aqui entre os nossos alunos é o excesso de jargões, o excesso de gírias, termos que não devem ser usados, né? Ou excesso de jargão jurídico aqui no caso, né? Você falar palavras que ninguém entende do nosso linguajar jurídico. Então, deve-se evitar para que todos possam entender a sua fala. É importante se atentar à velocidade com as palavras que você fala, né? Às vezes a gente se empolga, começa a falar muito rápido, começa a entonar, a falar muito alto, né? a passar a emoção demais na fala em momentos que não deveria demonstrar essa emoção. Né? Porque às vezes um contratante, uma prefeitura quer te contratar, aí você fala cheio de emoção, o cara está tão emocionado que não deve estar vendo um monte de problema que isso vai dar depois. Então você tem que ter uma fala equilibrada para a pessoa ver, olha, se ele é equilibrado, ele está vendo os riscos e benefícios de forma equilibrada também. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer são as pausas. Né? Você falar e dar tempo do ouvinte pensar naquilo que você falou e armazenar. Porque ele é uma coisa tão relevante. E aí você fala, aí você já vem com outra relevante, você não deu tempo do seu ouvinte assimilar no cérebro aquela sua fala tão importante. Então fala e para. Temos que cuidar disso. O outro aspecto é a articulação vocal, a língua, os lábios, a mandíbula, o palato. Né? Às vezes você vai muda de lugar do Brasil, né? A gente às vezes não consegue entender que a dicção em outro estado é diferente. A gente aqui, vocês não percebem, quem já saiu daqui sabe. Esse R na garganta, Bernardo, muitos brasileiros não conseguem fazer. É Bernardo, né? Você não tem o Bernardo. É nosso isso aqui. Então, tem gente que não entende, sabe? Não consegue entender. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Ter uma fala que não pegue essas gírias locais, né? Que tenha uma dicção mais ampla. Não, dicção no sentido também de não embolar as palavras, falar com calma, não engolir o final da frase, o final das palavras, a consoante. Postura, uma postura ereta e relaxada transmite confiança e autoridade. Ombros para trás, peito aberto e cabeça erguida indicam preparo e segurança. Evitar posturas fechadas, braços cruzados, curvados ou inquietos, balançar o corpo é fundamental. A postura deve ser firme, mas não rígida, permitindo movimentos naturais. Aqui eu falei para o aluno que ela saiu falando que já usou a questão da mão, né? Onde não saber usar a mão, pode segurar uma caneta, sabe? Não fica com as duas no bolso. Você tem que gesticular. Se não, segura uma caneta, roda, e aí acaba esquecendo desse problema e pensando mais no que você tem que falar. O contato visual.
na plateia vai se sentir presente quando você olha, quando você dá atenção, e ela vai prestar mais atenção no que você está falando. Não ficar olhando só para uma pessoa. Evitar olhar para o chão, olhar um ponto distante. Né? Evitar ficar olhando assim, né? Conversar com as pessoas assim, ou para baixo também, olhar no olho. E, por fim, gestos naturais. Os gestos são complemento da fala. Nunca deve ser, dificilmente você consegue ensaiar como você vai se gesticular. É uma coisa já meio seu, assim. Você pega assim, dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, das pessoas próximas, você vai desenvolvendo isso. Né? Devem ser abertos, variados e coerentes com a mensagem verbal. Gestos repetitivos mecânicos ou excessivos podem distrair o público. Mãos fora do bolso, abertas em posições neutras, como cesta ou levemente abertas para frente. São geralmente eficazes. Ou seja, até para o que fazer com a mão tem técnica. Podem pesquisar mais para ter outras ideias do que fazer, né, num momento desse. Tá bom, gente? Então essa era a nossa revisão. Espero que eu tenha conseguido a minha mensagem, alcançado o objetivo que eu quero ensinar para vocês. Todas essas matérias que a gente estudou hoje de introdução ao estudo do direito. Tá bom? Gostei muito do semestre, a turma é muito boa, uma turma interessada. Tá? Continuem assim. E semana que vem a gente faz um trabalho também para rever. E na outra semana, prova. Espero que vai todo mundo bem. Ontem, a prova é dia 12, dia dos namorados, dia da nossa prova. Depois da prova, vai todo mundo namorar. Feliz da vida, com uma boa nota. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Até o próximo semestre.